Se há um elemento que é falado mais do que qualquer outro, é o carbono. A maior parte do que ouvimos é ruim, claro. Afinal, ele está entupindo nossa atmosfera e acabando com o clima da Terra. E com isso, fica fácil esquecer que, na verdade, o carbono é apenas uma bolinha rodeada de prótons e nêutrons com uma nuvem ao seu redor com 6 elétrons. Mas o que há no carbono de tão importante que faz ele tão especial? Simplesmente por ele ser a base de tudo no mundo. Tudo que rasteja, tudo que voa, tudo. É o carbono que forma a coluna vertebral química de todas as moléculas biológicas, do DNA às proteínas, da gordura aos neurotransmissores em sinapse em nosso cérebro. Se você pegar todos os átomos do seu organismo, com certeza 1 em cada 6 será carbono, com certeza. Só haveria mais átomos de oxigênio, uma vez que o nosso corpo é formado principalmente de água. A extraordinária diversidade de compostos que contém carbono se deve à disposição do carbono em ligar-se a si mesmo. Assim, ele é capaz de formar anéis, cadeias e estruturas super sofisticadas. E também a natureza é capaz de formar outras diversas estruturas complexas com o carbono. Dublar até os cachorros agora. Todos estes compostos de carbono estão inclusos no âmbito que os químicos chamam de química orgânica. Em geral, qualquer coisa que não seja orgânica é inorgânica. Do mesmo modo que a química orgânica, a química inorgânica também é dividida em categorias. Mas isso dá uma ideia do quanto o carbono é importante. Lembrando que tudo na vida tem exceções. Há uma classe inteira de exceções conhecidas como organometálicos. São compostos que contêm carbonos e alguns destes carbonos são ligados a metais. Os compostos organometálicos, eles são vistos entre a química orgânica e a química inorgânica. Mas, atualmente, eles fazem mais parte dos estudos dos químicos inorgânicos. Não são substâncias químicas particularmente obscuras e muito menos substâncias produzidas apenas em laboratórios. As moléculas de hemoglobina, que transportam o oxigênio pelo nosso sangue, contêm ferro. E também a vitamina B12 contém o cobalto. E do mesmo modo que a B12, os compostos organometálicos tendem a ser bons catalisadores. Há diversos compostos de carbono puro fascinantes que vale a pena se familiarizar. O estranho é que se você pensa num diamante, ou então num grafite, num lápis, eles não parecem ter semelhança alguma, não é mesmo? Os dois são inteiramente feitos de átomos de carbono, só arrumadinhos de forma diferente. Como resultado de suas diferentes estruturas atômicas, a maneira como os átomos estão ligados, esses compostos eles vão ter propriedades e aparências totalmente diferentes. Toda essa química interessante não livra a cara do carbono. Quer dizer, ao contrário, né? Não livra a nossa cara. Os combustíveis fósseis que queimamos para obter energia são hidrocarbonetos. E quando os combustíveis que contêm o carbono, no caso do petróleo e carvão, e são queimados, essa reação libera dióxido de carbono. Independente do papel do carbono no nosso organismo ou então no grafite em um lápis, infelizmente, todos os anos nós estamos liberando uma quantidade enorme deste composto e isso ainda é um grande problema.